Sou Márcia Maranhão, no meu canal de educação, podcast 2. Minha gente, eu venho falando sobre a distribuição e a organização dos componentes curriculares. E o outro item seria a aplicação do aprofundamento do estudo no ensino fundamental. Como eu voltei a fazer consultoria educacional, eu tenho conversado com as escolas e elas têm me colocado situações bem problemáticas com relação aos projetos ou o encaminhamento da Base Nacional Comum Curricular por falta de orientação. Ou seja, eles se queixam, não é, que, por exemplo, projeto de vida, o protagonismo juvenil. Nós que somos da área de educação já tivemos muitas informações a respeito. Inclusive, o Estado tem um projeto que apresenta várias escolas com o protagonismo juvenil. Então, o que está faltando nas escolas é a questão de formação de professores e também formação para os coordenadores e gestores. Por quê? Porque os professores que estão dando suas aulas me disseram: a gente não tem tempo, a gente não foi orientado para fazer isso, a gente não sabe como fazer. Como é que a gente vai orientar o projeto de vida? Como é que vai orientar o aprofundamento de estudos? Tudo isso previsto na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. No nosso entendimento, e de vários educadores, né, da minha área, é que a Base Nacional Comum Curricular, ela vem dar uma organização da escola. A pretensão da base é organizar a escola. Aí como é que eu chego de uma escola, aí uma pessoa da direção me coloca: olhe, está muito confuso isso, a gente não sabe como fazer e por onde começar. E, por exemplo, outro exemplo seríssimo que foi dito, por exemplo, que as primeiras horas da manhã está se trabalhando componentes curriculares como se fosse do aprofundamento de estudos. Eu fiquei estarrecida. A gente tem que garantir o conhecimento científico aos jovens estudantes, não é? Então, então, a área de linguagens, não é, que tem um enorme componente curricular, desdobramentos, e vem também a língua estrangeira. Então, uma secretária de escola me disse que foi apresentar o histórico escolar da sua escola, onde está previsto o inglês na área de linguagem, e a pessoa que estava orientando de um órgão público riscou. Aí ela me perguntou: como é que eu vou? A escola vai estar oferecendo inglês e eu não vou informar que foi feito isso, que esse componente curricular também está sendo ofertado no ensino fundamental. Nós estamos tratando ainda do ensino fundamental, não é? E o ensino médio é a continuação do aprofundamento desses componentes curriculares. Ou seja, o que eles estão estudando hoje, eles vão desdobrar, aprofundando no ensino médio. Então, o que é que nós queremos orientar? No turno da manhã, não pode a gente trabalhar os componentes curriculares. O que passa na nossa cabeça é que professores, a escola pode não ter
professores disponíveis de português e matemática, de ciências ou de geografia e história, e aí vai colocar professores que estão trabalhando outro tipo de componente curricular. Então, minha gente, isso é muito sério. E a quantidade de dias letivos, como o ensino fundamental passa a ser semi-integral, que os alunos terão 2 tardes ou 3, né, na escola. Uma tarde pode ser até trabalhada a questão dos esportes, porque as crianças dessa idade amam, né, jogos, esportes, e faz muito bem a questão socioemocional ao corpo, né, a questão de distensionar preocupações da cabeça deles, de problemas familiares. Então, pode a escola se dedicar uma tarde aos esportes e jogos como xadrez, tanta coisa boa que desenvolve o raciocínio, não é? E os outros dias pode, como o aprofundamento de estudo, como o nome está dizendo, os alunos que estiverem com problemas em alguma disciplina, algum componente curricular, então ele vai poder ter pelo menos 1 hora de aula naquele componente curricular. Então a escola faz grupos de alunos que estão precisando, por exemplo, português e matemática, tá entendendo? E ainda existe a possibilidade, não é, de mais um dia de se trabalhar a questão, o aprofundamento de problemas sociais, até mundiais, não é? Como o racismo, como a gente viu há pouco tempo com um jogador de futebol, a questão de gênero, a questão da cultura local. Não é? Eu estava falando outro dia que, trabalhando numa escola de Olinda, a gente levantou as festas, os bonecos de Olinda, as máscaras que a escola já faz. Inclusive, a diretora dessa escola explicou no último encontro que as máscaras que eles fazem na escola, eles utilizam no carnaval, na festa de carnaval. Eles colocam neles essas máscaras que eles produzem. Então, isso é de uma valia muito grande. A troca de outras culturas, visitar municípios que têm outra forma de viver, de comer, não é? De dançar, de cantar, que isso é cultura. E aí, a questão do protagonismo vai estar dentro das disciplinas básicas, onde os alunos vão poder fazer uma interculturalidade com outras disciplinas, mostrando a importância deles já começarem no ensino fundamental a serem mini gestores, brincando, fazendo feiras de conhecimento onde eles vão se colocar como gestor, ou até no trabalho de grupo dentro da sala de aula. Então, o protagonismo é quando ele vai aprender a prática. Eles têm a teoria das disciplinas ou dos componentes curriculares e aí vão aprender como usar aquele conhecimento para criar, não é, uma saída para a comunidade, para a solução de um problema. Por exemplo, eles podem trabalhar a questão da família. Aí levanta os vários problemas da família. Aí o protagonismo é para dar uma força ao aluno de como ele pode, até ele pode, dentro da família, explicar, conversar, abrir o diálogo, orientar os pais, ou orientar um irmão ou irmão. Então é para isso que serve. Os meninos, por exemplo, que moram em comunidades
assim, que tenha comércio, não é que tenha outras escolas. Então, eles vão poder trocar esses conhecimentos. O professor pode promover encontros, correspondência, eles podem até escrever de uma escola para outra, falando dos problemas que existem naquela comunidade e como eles, jovens, podem pensar de ajudar. Então, é a questão do exercício da cidadania, que está posto na LDB, está posto na Base Nacional, está posto nos planos que passaram. Então, quando eu digo os planos que passaram, a BNCC é um conjunto de leis que vem desde 88, desde a Constituição de 88. Então, aqueles artigos da Constituição, dos planos decenais, do plano anual, se transformou na BNCC. Então, é um documento rico que tem uma ciência, uma consciência de que a escola precisa se organizar. Então, todos os elementos da escola, quando eu digo os profissionais, o corpo docente, eles precisam se, se fortalecerem numa formação, porque eles vão aprender essa questão de protagonismo, de aprofundamento de estudos, não é questão de ser cidadão, até da democracia, que é uma coisa que todo mundo tem que entender. Outra questão é o plano projeto de vida, que veio para tratar da questão do ensino médio. Mas as escolas já começam no oitavo e no nono ano do ensino fundamental a orientar esse projeto de vida. O que seria isso? Não é? A escola pode ter mentores, pode ter orientadores de turma, pode ter um professor escolhido pelos alunos, aquele professor que eles gostam mais de ouvir as orientações deles e aí orientá-los de como eles vão fazer seu projeto de vida. Então, a primeira pergunta seria: o que é que você quer fazer? Não é? Eu tenho ouvido também pessoas me dizerem, diretores de escola, na minha época, a gente estudava por estudar, mas a gente não sabia o que fazer com aquele conhecimento. Eu também trabalhei numa escola particular, não é, com ensino fundamental e médio, onde os alunos, principalmente do ensino médio, diziam: eu não sei para que tem essa química, essa física, essas coisas que a gente precisa estudar para o vestibular. Não sabiam eles que essa química e a física entram no vestibular, mas eles não tinham orientação devida e por mais que eu, como diretora pedagógica, entrava nas salas, conversava com eles, falávamos de filosofia, de livros que eles poderiam ter acesso. E então a gente via e trocava a questão do projeto de vida deles, o que eles querem. Se usava muito uma palavra assim: o que você quer quando crescer? Mas não é quando crescer, eles já cresceram. Então, o que é que eles gostam mais? Eles admiram mais as profissões que funcionam ao ar livre ou as profissões que ficam o dia inteiro dentro de um escritório ou dentro de um consultório, não é? Aí, muitas vezes, a maioria talvez, eles gostam de trabalhar mais ao ar livre. A outra coisa que a gente trabalhava eram os traços de personalidade. Então, a gente fazia alguns testes para ver que traços eles tinham e que eles poderiam começar a pensar, né, num projeto de vida dentro dessa orientação dos traços de personalidade. Então, estamos aqui novamente conversando com vocês nesse podcast 2 com esse objetivo, não é, de tratar da organização da escola,
a distribuição da carga horária, a distribuição dos componentes curriculares básicos e do aprofundamento de estudos, que é a antiga parte diversificada. Um abraço a todos e até outro dia.